Se você é o tipo de pessoa que começa vários projetos e nunca termina, saiba que você está arruinando a sua vida. Mas hoje eu vou tentar criar com você uma forma de solucionar esse problema. E a primeira coisa que você não está fazendo direito é ter um propósito claro na sua vida. Cara, esse é o principal. Você tem que ter um propósito claro para tudo que você for fazer. Porque se você não tem um propósito, um objetivo que você quer alcançar, onde você quer estar, qualquer vento vai te levar. Qualquer vento vai te levar. E essa é a primeira coisa que é determinante se você vai continuar uma tarefa ou não. Você definir exatamente onde você quer estar é o primeiro passo para tudo isso. E como é que você descobre o seu propósito? Cara, eu não sou uma pessoa hiper mega vivida para ser a melhor pessoa para te aconselhar isso, mas eu tenho uma noção do que eu posso te dizer nesse sentido. Talvez o seu propósito seja algo como servir a outra pessoa e gerar valor. Na verdade, se você olhar essa estrutura, você vai ver que ela funciona para tudo na vida. Eu, por exemplo, que atuo como garçom, eu agrego valor com o meu serviço para aquelas pessoas e para o meu patrão, e ao mesmo tempo eu sirvo elas, principalmente os clientes. Eu todo o tempo estou servindo aquelas pessoas. Isso serve para sua vida. Talvez isso tenha ficado um pouco nublado na sua cabeça de alguma forma e você não tenha entendido que o seu propósito na verdade é sempre servir alguém e agregar valor. Talvez isso já te deu um primeiro passo, já te deu um up que você precisava. Tá, mas agora vamos lá. Eu tô falando mais para um público masculino e o homem ele é muito visual nas coisas que ele faz. Então eu elaborei essa tabela aqui que eu mapeei todo o meu horário para saber exatamente o que eu estava fazendo em cada hora do meu dia. Pô, você tem uma escala no trabalho, por que eu não poderia ter uma escala na minha vida? E aí eu vi que tinha alguns momentos que eu não sabia nem o que eu fazia no meu dia. Eu falei, caraca, o que eu faço nessa hora aqui? Simplesmente de 8 às 9 eu não existo, porque eu não sei o que acontece com essas horas. E o nosso tempo é a coisa mais importante que a gente tem, né? O que eu fiz? Eu priorizei o meu sono nessa escala, então eu tenho um sono bem consistente, que é a primeira coisa que você tem que ter. É um sono consistente para você conseguir fazer as outras coisas da sua vida. E aí eu comecei o meu dia, né? Eu coloquei aqui back, né? Que é banho, exercício e café. Banho, exercício e café, que é para me lembrar o que eu tenho que fazer nessa primeira hora do meu dia. E eu percebo que alguns dias eu tô no transporte, né? E tá em laranja. Isso significa que são tempos que eu tenho, teoricamente, livres para mim poder fazer minhas coisas, e nesse momento eu deixei reservado para mim ler livros ou colocar currículos em outras empresas. Então, é um bom ponto para você usar esse tempo que você estaria gastando com alguma outra coisa e tá simplesmente fazendo alguma coisa que seja útil para o seu futuro, se aperfeiçoando e tal. E aí eu percebi que tem vários momentos do meu dia que eu posso simplesmente colocar isso no intervalo do meu trabalho, no intervalo antes de começar o meu serviço. E esse é um dos pontos, né, do vídeo que você tem que acertar para você ter um pouco mais de consistência nas coisas que você for fazer. Você tem que ter uma organização. Você já tem um propósito, agora você tem a organização para alcançar esse propósito. E aí você vai chegar num outro ponto que é muito importante. Quem saiu do vídeo vai perder esse ponto, e esse ponto é muito importante para você conseguir ter uma constância, uma linearidade naquilo que você está planejando, que é a forma que você manipula a sua dopamina. Um dia que eu sempre lembro disso, eu tava com muito sono, eu tinha chegado em casa, tava exausto do trabalho, e eu falei assim, pô, eu vou jogar uma partida do jogo que eu gosto. Só que esse jogo ele é muito estimulante, porque ele tem várias cores coloridas, barulho, som e aquela sensação que ele te transmite. E aí eu perdi o sono. Eu descobri que minha dopamina ali tava muito manipulável, né? Porque, pô, eu simplesmente tava cansadão e aí eu passei a não estar mais por conta disso. E é justamente por talvez você estar fazendo uma ordem inversa do que você deveria nos momentos que você deveria. O que eu quero dizer? Se você acorda e já faz uma atividade que é muito difícil de manhã, o seu nível de dopamina não vai subir tanto. E aí você vai ter energia para poder fazer as outras coisas no outro dia, porque o seu nível de dopamina tem um nível basal dele, né? Que é o nível de base. Se você faz uma coisa que é muito estimulante, logo no começo do seu dia, dificilmente você vai conseguir manter esse mesmo estímulo ao longo do seu dia, porque você já fez uma coisa que é muito estimulante.
Mas se você começa com uma linearidade no seu dia, se você começa fazendo coisas mais difíceis e depois, no final do seu dia, no seu tempo livre, você consegue, jogar algum jogo ou fazer alguma coisa que você realmente gosta, assistir um anime, você vai sentir que o seu nível de dopamina subiu naquele momento, mas foi necessário, porque ao longo do dia você conseguiu fazer as suas coisas e o seu nível de dopamina se manteve numa crescente ali pro final do seu dia e você conseguiu manipular bem os seus neurotransmissores, né, de recompensa. Você trabalhou o dia inteiro e no final você teve a recompensa. É assim que você tem que fazer para manter os seus níveis de dopamina também controlável, para você saber manter a sua constância que você tanto precisa. E tem mais uma coisa, às vezes a gente tem muitos gatilhos que atrasam a nossa vida por vícios, por falta de, talvez, sei lá, comprometimento. Geralmente é muito injustificável, né? A gente tem um propósito claro, definido, e a gente está perdendo tempo com outras coisas. Mas eu queria que você mapeasse também, assim como você fez na sua rotina, você mapeasse os seus gatilhos para você perder menos tempo com coisas que não vão te colocar próximo do seu objetivo. E a última coisa para fechar esse vídeo, eu queria falar um pouco sobre que a parte mais difícil quando você tem um propósito ou uma coisa que você quer muito, seja gravar vídeo no YouTube, que tá bem alta isso hoje, né? Seja construir uma outra carreira em programação. A parte mais difícil é começar, é sempre começar. É uma pedra que você tem que tirar do seu caminho, que é a parte mais chata, mas depois que você começa, as coisas andam. E tem até uma lei, não sei se é do Newton, talvez seja do Newton, que eu sempre fico usando isso como exemplo, mas não sei de quem é. É que as coisas que estão paradas, elas tendem a ficar paradas. E as coisas que estão em movimento, elas tendem a continuar em movimento. Então, tem até uma coisa nas nossas geladeiras, por exemplo, máquina de lavar, essas coisas que se chama capacitor. É um objeto que armazena energia e quando o objeto é ligado, ele solta aquela energia de uma vez para poder dar aquele arranque e depois as coisas começarem a fluir. Na nossa vida também é assim, a parte mais difícil é começar, mas quando você começa, você fica muito mais tranquilo. E aí eu te convido a diminuir um pouco a barreira dos seus objetivos. Por exemplo, às vezes você quer aprender inglês, aí você fala, pô, eu vou estudar 1 hora, 2 horas de inglês por dia, todos os dias. Pô, a barreira, se você nunca teve experiência com isso, a barreira vai ficar muito grande, muito impossível de você conseguir conquistar, você conseguir atravessar ela. Mas se você fala, pô, eu vou estudar inglês nem que seja 10 minutos por dia, percebe que a tua barreira diminui muito. E aí fica muito mais fácil de você conseguir, porque você fala, pô, um tempo tão ridículo, 10 minutos. Aí você faz, com aquela sensação de dever cumprido. E fica muito, muito melhor para você. Bom, eu te passei algumas dicas aí, eu espero que tenha te ajudado. Te convido a deixar algum comentário aí que possa gerar alguma forma de dúvida para que eu possa te responder e a gente conversar melhor. Eu fiz um formato um pouco diferente nesses últimos 3 vídeos, mas acredito que seja um valor maior que eu estou agregando para as pessoas que potencialmente podem me assistir. Então é isso. Muito obrigado aí. Valeu. Espero que esteja gravando.